O tema da minha mensagem hoje é gratidão a Deus e aos irmãos. É o que nós veremos aqui que Paulo termina a sua epístola aos Filipenses, né? Acompanhe comigo, por favor. Filipenses 4,14. Todavia fizeste bem em participar da minha aflição. Sabei, ó Filipenses, que no princípio do Evangelho, quando parti da Macedônia, nenhuma igreja se comunicou comigo quanto a dar e receber, mas somente vós. Pois, enquanto eu ainda estava em Tessalônica, supristes as minhas necessidades, não só uma vez, mas duas. Não que eu procure doações, mas procuro o fruto que amplie o vosso crédito. E o restante eu vou terminando depois. Olha para cá, por favor. Os irmãos não lembram, né? Porque constantemente, eu acho que essa é a 26ª pregação, né? Dessa pequena epístola de apenas 4 capítulos. E é de suma importância para que nós venhamos estar sempre lembrando o contexto ao qual Paulo escreveu essa epístola aqui. Eu deixei bem claro nas últimas mensagens também, né? Paulo estava preso, por mais que fosse uma prisão domiciliar, mas ele estava privado de sua liberdade. E Paulo, ele diz um pouco antes que ele aprendeu a estar contente em toda e qualquer circunstância. Paulo, ele mostra para mim e para você que é possível nós termos uma vida plena sem termos muito dinheiro, posses, bens ou regalias. É possível termos uma vida plena mesmo com pouco. E é isso que ele explica. E uma das formas é acreditando na providência de Deus. Precisamos crer, óbvio que precisamos. É por isso que Paulo ele se alegra com esses irmãos, porque ele diz assim, olha, no versículo 10, né, olha, eu me alegro porque mais uma vez vocês demonstraram graça para com a minha vida. Eu estou longe de vocês, mas ainda assim vocês se preocuparam comigo. E eu deixei claro na última semana que Paulo, quando ele necessita de coisas materiais como dinheiro, comida e essas coisas, ele não sai pedindo às pessoas, mas ele clama a Deus e Deus acaba enviando pessoas. E porque ele sabe, o Senhor é o dono da obra, então é o Senhor quem vai sustentar. E aqui ele está se alegrando, por quê? Porque aquele povo de Filipos, mesmo estando longe, se preocupa com ele. E você lembra? Eu disse, né, que a forma que Deus usa para sustentar a sua igreja é justamente através disso que os filipenses fazem. Contribuição, generosidade, fidelidade. É assim que a igreja custeia luz, água, aluguel. É assim que ajuda os necessitados, é assim que ajuda os irmãos quando precisam, é assim que sai o salário do pastor, através da fidelidade de irmãos. E esse contexto aqui também é talvez o mais fantástico, seja por isso. Os irmãos veem Paulo passando necessidade, então eles decidem, vamos ajudar Paulo. Só que eles decidem ajudar Paulo e na época não tinha Pix, nem nenhuma outra transação eletrônica. Eles precisam reunir, coletar dinheiro, cada um ajuda naquilo que pode. E então eles nomeiam um irmão, Epafrodito, que ele sai de Filipos para ir até Roma, onde Paulo estava. 1.200 quilômetros aproximadamente. Pinda Porto Alegre ou Pinda Porto Seguro, para cima ou para baixo, tanto faz. Se fosse de carro, cerca de 20 horas. 20 horas. E lembrando, não havia carro. Era o quê? Barco, a vela. Camelo. E sandália. Ou seja, dias e dias e dias para poder ajudar o apóstolo. E ele termina dizendo, né, na última pregação, termina dizendo da importância de sabermos de onde vem a nossa força. Que eu e você devemos lembrar sempre que quem nos fortalece é o Senhor. Por isso que Paulo vai dizer, eu aprendi a estar contente. O contentamento não é algo que vem por conta das circunstâncias. Não vamos ser hipócritas e dizer que as circunstâncias não nos alegram, que é absurdo. Mas o contentamento ele é aprendido. Se você aprende a se contentar com as coisas, é muito mais fácil você se ver satisfeito. Embora nós sabemos que, por vezes, a nossa satisfação está ao nosso redor, né? Se a conta bancária está boa, se a saúde está boa, se os amigos estão bem, então a gente está bem. Mas Paulo diz que a nossa alegria independe dessas coisas, que a nossa força vem do Senhor. E com base nisso, eu vou passar apenas 2 princípios aqui para a gente encerrar essa epístola. Põe ele, por favor. Primeiro princípio, seja grato a Deus e às pessoas. Versículo 14, novamente. Todavia fizeste bem em participar das minhas
aflições, ou da minha aflição. No versículo 10 ele diz: eu me alegro porque vocês têm me ajudado. Vocês foram meus companheiros, vocês supriram as minhas necessidades. Sim, Paulo ele não era espiritual ao ponto de dizer o seguinte: olha, não, as coisas que vêm de fora não me atingem. Não atinge, ele fica feliz. Ele fica feliz porque as pessoas mudaram oferta, mudaram mantimento, porque as pessoas o ajudaram. Ele fica feliz. Tanto é que vocês lembram que, eu acho que eu coloquei a frase ali de novo, não coloquei? O Warren Wiersbe, ele diz assim: os filipenses se preocupavam com o apóstolo, mas até então não havia tido a oportunidade de ajudar. Muitos cristãos hoje têm a oportunidade de ajudar, mas lhes falta interesse em ajudar. Aqueles homens, eles queriam de todo o coração, homens e mulheres, óbvio, né? Achar uma forma de ajudar o apóstolo. Até então eles não tinham. Hoje, infelizmente, muitos cristãos, eles têm inúmeras formas de ajudar, de contribuir, mas ainda assim não fazem. Não fazem. E quem perde são essas pessoas, porque é um privilégio. É um privilégio você poder contribuir, você poder ajudar. Aqueles irmãos, eles não apenas foram generosos, mas eles foram esforçados. Não, pega aí, 1.200 quilômetros, é muito longe. 1.200 quilômetros é muito longe apenas para levar o dinheiro de uma coleta para ajudar um pastor que estava lá em Roma e preso. É bem provável que essa igreja ela era de fato grata a Deus por aquilo que Paulo já tinha feito por eles. Porque, você lembra quando Paulo ele diz assim: ora, se nós que pregamos a palavra, vos semeamos coisas espirituais, será muito recolher de vós coisas materiais? O que Paulo está dizendo é que os ministros de Deus, eles são usados para que as pessoas alcancem aquilo que tem mais valor nessa terra, a salvação mediante a fé em Jesus Cristo. Ele diz: olha, se nós fazemos isso, né, vos pregamos coisas espirituais, por conta de uma pregação, a vida de uma pessoa, ela é salva do inferno. Deus usa um ser humano falho, ele prega, o Espírito Santo convence do pecado, da justiça e do juízo, a pessoa se converte, a pessoa é salva. Que preço há nisso? Não há preço. Essa semana tinha um irmão me chamando para pregar, não lembro que lugar que era direito, e sempre eles fazem a pergunta, né? Quanto o senhor cobra? Nada, óbvio, nada. Custei apenas a ida, né? Apenas isso. Se quiser ofertar, fica a critério de vocês. Mas você imagina você colocar preço numa pregação. Aí então você cobra lá para X, 300 reais. E uma pessoa é salva. Gente, a gente está falando que uma vida vale 300 reais? Não. Paulo, ele sabia, olha, se nós semeamos coisas espirituais, não é muito colher de vós coisas materiais. Assim como aqueles irmãos receberam palavras, ensino, instrução do apóstolo, aqui eles estavam retribuindo tudo aquilo que Paulo fez. É por isso que eu e você precisamos ser gratos. Gratos, no caso, Paulo estava sendo grato pela igreja. O pastor é o primeiro que precisa ser grato a Deus pela igreja. Como assim? Ele tem uma igreja cheia de pessoas falhas. Vocês sabiam que vocês são cheios de falha, né? Sabia, vocês são, igualzinho eu. Só que ele precisa ser grato a Deus, porque eu, pelo menos, quando eu saio de casa, toda vez eu penso: tem gente que sai de casa simplesmente para vir ao culto, louvar a Deus e me ouvir pregando. Eu, às vezes, não consigo me ouvir. Eu, às vezes, me acho ruim demais pregando. Mas você sai lá da sua casa e vem. Então, o pastor, ele precisa ser grato a Deus. Eu particularmente, eu tenho uma gratidão tão grande a Deus pela vida de cada um dos irmãos aqui, porque se não é fidelidade de vocês, essa igreja não se sustenta. Se não é as irmãs limpando a igreja, se não é os irmãos abrindo portas das casas para ter uns pequenos grupos, se não há essa questão de contribuição de ambas as partes, a igreja não se sustenta. Igreja nenhuma funciona, por isso que essa história de que o pastor faz tudo sozinho é um absurdo. Ele precisa das pessoas e precisa ser grato às pessoas. Tanto é que Paulo, ele não apenas é grato, mas ele compara a gratidão, a oferta, né, que vem desses irmãos, como um sacrifício. Assim, né, como era feito o sacrifício no Antigo Testamento, Paulo diz assim: olha, eu sou grato a vocês, porque é isso que vocês estão oferecendo para mim, né? Esses bens materiais, suprindo as minhas necessidades. Isso é um culto a Deus, isso é um sacrifício isso que vocês estão fazendo. Portanto, gratidão, ela é fundamental, em qualquer área da vida. Do pastor para com as ovelhas, ele precisa ser grato, mas a recíproca também tem que haver. Ainda que você não tenha o pastor dos sonhos,
Ainda que você não tenha o melhor pastor da cidade, mas você precisa ser grato a Deus pela igreja, pelo pastor, pela liderança que Ele tem colocado aí na sua vida. Então isso é fundamental para que você venhamos a ter uma boa vida. Paulo ele diz assim, né? São dignos de dobrados honorários os presbíteros que presidem bem, em especial aqueles que se afadigam na palavra e no ensino. Honra, dinheiro, salário, é isso que ele está falando. Se há dedicação, se há esmero, se há cuidado de fato, assim como o pastor deve se importar com as ovelhas também devem se importar com o pastor, e é exatamente isso que eles estão fazendo. Esses irmãos estão demonstrando na prática de que aquilo que Deus usou Paulo pregando, de fato, fez morada no coração deles e eles estão apenas retribuindo. Gratidão, portanto, é uma das bases para a vida cristã. Se você não é grato, você vai viver murmurando, você vai viver cheio de problemas, nada vai estar bom para você, nada. Para quem não é grato, nada está bom. Se faz frio, reclama do frio, se faz calor, reclama do calor. Se o culto é curto, nossa, acabou tão rápido. Se estende 10 minutinhos a mais, nossa, pastor, demorou hoje. Nada é bom. Gratidão é fundamental. E segundo, e último para encerrar, agora que eu comecei. Segundo. Põe ele, por favor. Segundo princípio, Deus vai suprir as nossas necessidades. Vou repetir só essa palavra de novo. Necessidade. Versículo 18, acompanha comigo. Mas tenho tudo e até em excesso. Tenho amplos suprimentos, depois que recebi de Epafrodito o que enviastes, como aroma suave, como sacrifício aceitável a Deus. O meu Deus suprirá todas as vossas necessidades segundo a sua riqueza na glória em Cristo Jesus. Ao nosso Deus e Pai seja dada a glória pelos séculos dos séculos. Amém. Mas tenho tudo, até em excesso e amplos suprimentos. Meu irmão, se você ouve uma pessoa falando disso, tenho tudo, e em excesso, e você não sabe o contexto, eu já imagino Paulo numa casa, uma fazenda, banheira de hidromassagem, tudo do bom e do melhor. Porque para alguém dizer eu tenho tudo, em excesso e amplo suprimento, a pessoa deve estar cheia de coisa, deve ter muita coisa. Só que o que é ter em excesso que Paulo diz aqui? Você percebe que ele não associa diretamente ali a acúmulo de posses, não que seja errado você trabalhar, ter 1, 2, 3 casas, não tem problema. Mas ele não associa essas coisas. Paulo vai dizer que para você ter em excesso, você não precisa ser um magnata. Sabe o que é um magnata, né? É uma pessoa que tem tanto dinheiro que uma vida é pouco para ganhar todo o dinheiro que ela tem, para gastar todo o dinheiro que ela tem. Não é o caso da gente aqui, infelizmente. Paulo falando isso daqui, você parece estar ouvindo um magnata, né? Tem tudo e em excesso. Mas ele estava preso. Preso, recebendo uma oferta de irmãos que vieram de longe com um baita sacrifício. E depois de receber apenas aquela oferta, Paulo não tinha bens. Você lembra qual foi o término da vida de Paulo? Paulo terminou, não tinha nada. Tinha ali um livro, tinha pergaminho e uma capa. Mas neste momento Paulo diz assim, olha, eu tenho tudo e eu tenho até em excesso. Por quê? É porque eu e você associamos sempre prosperidade a dinheiro, prosperidade a acúmulo de coisas. Não é isso que é prosperidade. A prosperidade, se fôssemos definir de uma forma mais sintetizada possível, seria falta de necessidade. Quer saber se você é uma pessoa próspera? É que você não tenha necessidade de coisas. E por vezes, aquilo que você acha que é necessidade, não é necessidade. Eu sempre falo lá em casa, para minha esposa, para os meus filhos, quando você for comprar alguma coisa, faça a seguinte pergunta: isso é necessidade ou é desejo? Comida. Comida é necessidade. Contra filé. Desejo. Às vezes uma salsicha supre. Um ovo. Nada contra, carne faz bem, é ótimo. Mas a maioria das vezes, aquilo que nós chamamos de necessidade não passa de desejo. Paulo diz que ele tem e tem o suficiente. Ele vai dizer assim em 1 Timóteo: tendo o que comer e com o que se vestir, estejais contentes. Ou seja, independente da sua condição financeira aqui hoje, você pode levantar a mão para o céu e dizer assim:
eu sou feliz. Eu tenho muito. Tenho que comer? Tenho com que se vestir? Então esteja contente. Se você almoçou hoje e sobrou um pouquinho para esquentar para a janta depois do culto, você está na situação de Paulo, você tem excesso. Sobrou até. Só que às vezes nós não somos gratos. Nós só lembramos na hora que falta. E você pode reparar que muitos são amargurados, não é porque Deus deixa de suprir suas necessidades. Sabe por que muitos de nós somos amargurados, ficamos às vezes até bravinhos com Deus? É porque nós oramos errado. Nós oramos Pai Nosso assim, né? Pai Nosso, no céu, santificado seja o vosso nome. O contrafilé nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas. Mas calma aí, quem está orando? Não é esse o compromisso que Deus tem com a gente, o contrafilé nosso de cada dia. É o pão. E o pão ali, é óbvio, né? Apenas um símbolo daquilo que é necessário para nós. Tanto é que o povo ficou durante anos comendo maná. Por quê? Deus sustentou apenas daquele jeito. Então, se você entender que o compromisso de Deus é com a nossa necessidade, se você tem mais do que necessário, você vai ficar alegre, igual Paulo. E se você tem só o necessário, você não vai ficar bravo. Porque você tem o necessário. Só que você pode pensar assim, pastor, mas é complicado porque eu preciso entender que o compromisso de Deus para comigo é suprir as minhas necessidades. O pão nosso de cada dia. Mas o irmão aqui do lar tem o contrafilé de cada dia. Por que ele tem ou não tem? Poderíamos elencar algumas coisas. Primeiro, será que não é porque ele trabalha mais que você? Porque ele é mais dedicado, acorda mais cedo, dorme mais tarde, e por conta de trabalhar mais, óbvio que ele tem mais. Ou não será porque ele administra melhor a vida financeira? Ele sabe poupar, sabe gastar com aquilo que é necessário, sabe desviar de coisas que são supérfluas, sabe investir. Às vezes pode ser por isso. Ou tem um terceiro motivo. Às vezes o irmão tem um contrafilé, ou até mesmo o ímpio tem um contrafilé e você não tem. É porque é o seguinte, Deus quis. E daí? Lembra a parábola dos trabalhadores? Meu irmão, toda vez que eu começo a ficar reclamão, murmurar, eu lembro dessa parábola. É uma maravilha. Lembra, o Senhor pega lá alguns trabalhadores e diz assim, olha, fulano, está sem trabalho? Quer trabalhar na minha vinha? Vem aqui. 8 horas da manhã. Olha, eu vou te dar R$100 por dia, né? Só traduzindo para você entender melhor. Então, 8 horas da manhã ele diz para o cara, olha, eu vou te pagar R$100 por dia. Topa? Topa. Meio-dia ele chega em outra pessoa. Vamos ficar mais fácil. O Edivaldo está lá, empreiteiro nosso aqui. Ele chega 8 horas da manhã e diz para o Mateus, Mateus, olha, 100 conto por dia, não sei quanto ganha servente. Não é 100 não, né, Edivaldo? Pô, 100 estava bom, né? Mateus, claro. Mateus, fala a Deus. Mas eu imagino que seja. O Edivaldo chega lá no Mateus e diz assim, Mateus, R$100 por dia. Quer trabalhar para mim? É nóis, Edivaldo. 8 horas da manhã, começa. Meio-dia ele vem no Cauã e diz, Cauã, tá à toa? Vamos trabalhar comigo na obra. Vou te pagar o que é justo. Edivaldo, estou precisando, vou. 5 horas da tarde, faltando 1 hora para acabar o expediente, ele chama o Joãozinho. E aí, Joãozinho, quer trabalhar? Falta 1 hora só para acabar o expediente. O dia inteiro sem fazer nada? Vou. Aí, então, na hora de começar a pagar, ele começa a pagar de trás para frente. Ele chama primeiro o Joãozinho, que começou por último. E faz o quê? Dá R$100. A parábola vai dizer que aquele servo que viu, que começou a trabalhar por último, e viu ele dando 100, porque que trabalhou 1 hora só, né? Que trabalhou por último. Aquele que começou a trabalhar às 8 da manhã, o sorrisão dele foi aqui. Calma aí. O cara trabalhou 1 hora. R$100. E eu que trabalhei o dia inteiro. Hoje que eu desafogo, né? Das dívidas. E então ele chama por último aquele homem que começou a trabalhar primeiro e paga R$100. Ele fica furioso. Como assim? Eu aguentei o calor do dia inteiro. E o Senhor me iguala a esse que trabalhou apenas 1 hora no dia. Lembra qual a resposta do Senhor? Seus olhos são maus. Se eu quis fazer para ele, o que importa? Eu fui injusto com você? Não fui. Aquilo que eu combinei foi aquilo que eu fiz. Agora, se eu quis ser gracioso com o outro, isso é um problema meu. A maioria das vezes as nossas murmurações é por conta disso. Às vezes Deus ele é mais gracioso e misericordioso com o outro, aí você fica bravo.
Mas a questão é, Deus tem sido injusto com você? Eu tenho certeza que não. Deus tem deixado de suprir o necessário? Eu tenho certeza que não. Portanto, um coração que sabe aquilo que merecia, meu irmão, ele vai ser muito mais grato. Muito mais. Nos dias de aflição, ele vai lembrar do que ele merecia. Ele vai lembrar qual que era o seu destino. Ele vai lembrar de onde o Senhor o tirou. E isso vai trazer a ele, mais alegria. É por isso que Paulo diz, eu aprendi a estar contente em toda e qualquer situação. Se eu tenho muito, louvado seja Deus. Se eu tenho pouco, eu aprendi. E se você entende isso e aplica na sua vida de verdade, porque é difícil. Como que é? É difícil, às vezes, você trabalhar, e parece que o outro prospera mais. Nossa, é terrível. Mas se você entende isso de verdade, se você entende que você tem muito mais do que você merece, o dia em que você chegar para almoçar e você fazer arroz, mistura bolinho de arroz e sobremesa arroz doce, você não vai murmurar. Você vai dar graças a Deus pelo arroz nosso de cada dia nos dai hoje. Gratidão é de suma importância. E ele termina aqui nos cumprimentos finais, no versículo 21, acompanhe comigo. Cumprimentai cada um dos santos em Cristo Jesus, os irmãos que estão comigo vos cumprimentam. Todos os santos vos cumprimentam, principalmente os da casa de César. A graça do Senhor Jesus Cristo esteja com o vosso espírito. Paulo ele diz assim, os irmãos, os santos, santos separados, não perfeitos, os santos vos cumprimentam, principalmente os da casa de César. Você lembra que ele era guardado por uma guarda especial do imperador? E Paulo, então, ele usa a prisão para evangelizar aqueles homens. E ele começa a carta dizendo que, olha, eu tenho aqui gente me vigiando o dia inteiro. E ele termina a carta dizendo o seguinte, olha, aos irmãos aqui da casa de César estão cumprimentando vocês também. Ou seja, ele usou aquela situação difícil que ele estava para levar o evangelho àquelas pessoas. Até naquela situação, Paulo foi um evangelista. Portanto, eu e você, nós devemos ser o evangelho onde nós estivermos. Todos nós. Porque você sabia? Há lugares, como na sua casa, talvez, no seu trabalho, na sua faculdade, no seu lugar de convívio. Há lugares que o seu pastor aqui nunca vai chegar. Que eu nunca vou ter a oportunidade de abrir a Bíblia e falar alguma coisa para essas pessoas. Você pode ser esse instrumento lá. Ou melhor, você deve ser. Paulo, nessa circunstância, ele diz, estou aqui, então eu serei o evangelho de Deus aqui. É isso que você temos que fazer. Agora imagina se a igreja entende isso de verdade e se esforça para ser o evangelho de Deus aonde ela está. É você lá no meio daquele almoço de família cheio de ímpio, na sua faculdade, sua escola, qualquer lugar. Se você diz assim, olha, Deus, faz da minha vida instrumento em tuas mãos aqui neste lugar. Quantas mais pessoas poderiam ser impactadas? Só que hoje, a internet é uma benção, mas a internet faz a gente ficar preguiçoso, Evangelizar para quê? Pastor, tem vídeo no YouTube, tem cara, manda no WhatsApp. Continua mandando, óbvio, Mas isso não tira a nossa responsabilidade. E é claro, uma das formas de evangelizar é com o seu comportamento. Você está lá na sua empresa, você é um picareta, um sem vergonha. Falar de Deus para as pessoas. Você queima o filme, do cristianismo, da igreja, de todo mundo. Lembre-se que essa carta de Paulo aqui, ela tem o tema de alegria. E Paulo, ele explica que a alegria do cristão, ela é ultra circunstancial. Não depende daquilo que estamos passando. Ela depende do Deus ao qual servimos. É por isso que ele mesmo em uma situação adversa, mesmo em uma prisão, ele conseguia dizer assim, lá em Filipenses 1:21, que para mim é um versículo base para toda a epístola. Porquanto para mim viver é Cristo e o morrer é lucro. Mesmo preso, longe da família, longe dos amigos. Por vezes, passando necessidade, dependendo dos irmãos ajudarem. Mesmo vigiado 24 horas por soldados romanos, mesmo sabendo que a sua morte estava logo ali à frente, Paulo consegue dizer, porquanto para mim o viver é Cristo e o morrer é lucro. Ou seja, se a minha vida é para Deus, eu não tenho que temer coisa alguma. Então, se eu e você entendermos de todo o coração que toda a nossa vida deve convergir para Cristo, que tudo aquilo que nós fazemos deve remeter a Cristo, que todos os nossos atos devem glorificar a Cristo, que o nosso palavreado, a nossa roupa, tudo
Até as coisas ruins que acontecem, nós devemos sempre lembrar: Cristo está no controle. É bem provável que, se não fosse o apóstolo preso, esses da casa de César morreriam sem ser salvos. Mas o Senhor usa até uma situação difícil para que vidas possam ser alcançadas. Então, que Deus dê a graça a mim e a você, queridos, de sempre lembrarmos que a nossa alegria, ela não depende da circunstância, mas depende de onde estão os nossos olhos. E se os nossos olhos estão em Deus, ainda que a circunstância seja desfavorável, nós sempre teremos motivo de nos alegrar. Amém, meus irmãos?